Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e o vídeo de hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre a gente entender não só os processos do Senhor, mas a gente confiar no processo do Senhor. Quero falar isso com vocês também porque eu tava lendo Jó ontem antes de dormir. E a história de Jó, eu nunca soube muito bem quem foi Jó, porque eu costumo ler muito mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. E eu comecei a, passar, assim, pra ver o que eu queria ler. E eu falei, irmã, vamos começar a ler Jó? E ela falou, vamos ler juntas. E Jó, no capítulo 1, gente, Jó, assim, os 3 primeiros capítulos, 4, são muito pequenininhos, então dá pra ler em um dia. E, então, abram em Jó 1, né, que primeiro tem um prólogo, né, que Jesus, o Senhor, né, Deus, ele escreve, né, sobre como Jó era. Como, Jó era, que ele era um homem íntegro, que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Enfim, fala sobre quem foi Jó. E aí, no capítulo, no versículo 6, diz assim: certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. E agora, no capítulo 2, no versículo 2, diz a mesma coisa. Diz assim, ó: de onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás responde: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então, o primeiro tópico, o primeiro ponto que eu quero falar sobre isso, é que Satanás, ele só espera uma brecha. Satanás, ele tá ali. Mas sabe por que ele tá ali? Porque ele quer te pegar e ele quer te afastar do Espírito Santo. Então, no dia que você não leu a Bíblia, no dia que você decidiu que ia ver um pouco mais de televisão ao invés de entender mais o Espírito Santo, o Satanás está observando. Aquela sementinha de daqui a pouco eu faço, não, ainda tenho tempo, é o Satanás implantando ali. Porque ele está rodeando a terra o tempo inteiro. Ele está aqui o tempo inteiro tentando nos afastar do Espírito Santo. E se a gente não se aproximar, se a gente não se apegar ao Espírito Santo, nós vamos cair, porque a gente é fraco sem Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo. E Jó, tanto que o Senhor, né, Deus, ele fala assim pro Satanás: você esteve observando o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, ele é assim e assim. E Satanás começa a querer tirar tudo de Jó. Ele tirou os filhos de Jó, ele tirou o emprego de Jó, ele, enfim, emprego entre aspas, né, porque matou o rebanho de Jó, né. Mataram os servos deles, mataram os filhos e filhas, mataram os animais dele, ou seja, Satanás estava ali para tentar atingir Jó. E o Senhor falou assim: pode tirar tudo dele, pode tocar em tudo dele, só lhe poupe a vida. Olha aqui, tem um versículo que diz assim, ó. Aqui: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Satanás está falando que Jó temia Deus por conta dos bens dele, por conta das coisas que o Senhor fornecia a ele. Então, aconteceu assim: tu pudeste um muro de proteção ao redor dele e de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e tome tudo que ele tem, e certamente ele amaldiçoará a tua face. Ou seja, ele falou: se você tirar tudo de Jó, ele com certeza vai te deixar. Então, Deus, né, fala assim: pois bem, pode prová-lo. Faça o que quiser com ele, com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. E aí, sabe o que Satanás fez? Foi lá e tirou tudo dele. Sabe o que aconteceu? Jó se manteve firme. Sabe o que Jó falou? Ele simplesmente, no meio de tanta dor, ele perdeu os filhos, perdeu o emprego, perdeu os servos. Ele automaticamente perdeu tudo o que o Senhor tinha dado para ele. Mas então ele fala assim: ele se levantou e rasgou o seu manto. Depois, raspou a cabeça, prostou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. E essa história de Jó é tão constrangedora, porque quantas vezes a gente se afasta do Senhor porque não foi do nosso jeito ou porque a gente se frustrou com uma situação. A gente tem que levar Jó como um exemplo. O cara perdeu tudo, ele estava confuso, ele estava passando por uma fase extremamente difícil pela vida dele e ele decidiu que ia adorar o Senhor, ele não culpou o Senhor. E quantas vezes nós culpamos o Senhor pelos nossos erros? Satanás, ele tá ali, cara, ele tá ali pra te desejar o mal, ele tá ali pra te afastar do Senhor. Mas Jesus, ele tá ali pra falar: cara, ele é meu servo, ele é íntegro, ele tá comigo.
Pode tirar o que quiser dele, só que proteja o meu servo. O Senhor, mesmo quantas vezes a gente nega ele, o que não foi o exemplo de Jó, né? Porque Jó, ele continuou aqui firme no capítulo 1 e no 2. Ele continuou ali. Só que quantas vezes nós não continuamos ali? Quantas vezes a gente se afasta porque não foi do nosso jeito e porque a gente teve uma dificuldade em entender uma certa situação. No capítulo 2 aconteceu a mesma coisa. Tirou a saúde de Jó. Jó ficou cheio de ferimentos e um monte de coisa, porque dessa vez ele falou, poupe-lhe a vida. E da primeira vez ele falou, poupe-lhe dos danos físicos. E ele não tocou assim em Jó. Mas da segunda vez, ele machucou Jó. Jó ficou cheio de ferimentos. Jó ficou muito mal, ele estava sofrendo muito. Ele tinha perdido tudo. E aí, Jó, sentado em meio às cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa, gente, a mulher que ele decidiu viver, disse assim: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou em seus lábios. Então ele entende que o Senhor, ele fornece as coisas boas também, mas ele também fornece as coisas ruins para que a gente possa aprender com essas situações. E quantas vezes a gente tem que ser mais igual a Jó? Esse é o ponto do vídeo. A gente tem que confiar no Senhor que nem Jó confiava no Senhor. E é tão bonito saber que ele teve dano físico, ele se sentia mal, ele perdeu os filhos dele, ele perdeu o emprego dele, ele perdeu os servos dele, e ele continuou ali com o Senhor. Ele falou: cara, eu não vou culpar o Senhor, porque tudo que o Senhor me forneceu quando estava bem, ele também pode tirar, porque o Senhor é o Senhor, ele é o meu Senhor, eu decidi viver para ele. E quantas vezes a gente tem que ser igual a Jó? Outro ponto muito importante da história de Jó, né, do capítulo 2, é que os amigos dele, 3 amigos dele, viram Jó de longe e mal reconheceram ele, né? Porque eles souberam o que estava acontecendo com Jó e foram lá ver ele. E choraram alto, rasgaram seus mantos e jogaram a terra ao ar, sobre a cabeça. Depois sentaram ao chão e durante 7 dias e 7 noites não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó já era grande demais. Então, além de ter ficado do lado de Jó, eles ficaram do lado do amigo dele, falando: cara, eu não vou perguntar, ele não tá bem, ele só precisa de um ombro amigo. Então, que a gente possa aprender com a história de Jó e que a gente possa ter amigos que nem os amigos de Jó, que estiveram do lado de Jó em meio a tanta situação difícil, e Jó continuou ali com o Senhor. E até onde eu li, né, nada afastou ele. Então eu espero que a gente possa ser mais como Jó, que a gente possa se voto e que a gente possa confiar no Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, que a gente possa viver uma pura e sincera devoção ao Senhor, mesmo quando coisas são tiradas de nós. E é isso, gente. O próximo vídeo vai ser um vlogzão do meu fim de semana inteiro, que vai ser cheio do Espírito Santo. E depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês querem um vídeo falando sobre devocional ou sobre estar perdido e longe de Jesus. É isso, gente. Eu amo vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixe seu like.